Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente lá para o Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com o seu Lauri Dal Bosco, que é diretor-presidente da corretora Dal Bosco. Vamos falar um pouquinho, então, lá de Chapadão do Sul, como é que está a situação da colheita da soja e também do plantio da safrinha de milho. Seja muito bem-vindo, seu Lauri. Muito boa tarde a você, Letícia. Boa tarde a todos os produtores do nosso grande imenso Brasil. É sempre um prazer conversar com vocês do Notícias Agrícolas, né? Para a gente trocar umas ideias sobre a quanto anda o nosso agronegócio, principalmente aqui da região norte do Mato Grosso do Sul, né? E por falar quanto anda, seu Lauri, como é que está o ritmo da colheita da soja por aí? Já está chegando nos finalmentes? Bem, Letícia, aqui nós estamos tudo finalmente. Tem uma parte, uns 15%, que não foi colhido ainda, né? São lavouras que esse ano, o fenômeno inicial do plantio, tivemos um probleminha que deu uns 15 dias de sol, parou uns dias o plantio, por conta desse veranico, e retornou, acabou atrasando um pouquinho, nós entramos em novembro dentro do plantão, então, com um ciclo um pouquinho mais longo daí também, né? Mas, enfim, se colheu, o clima foi favorável até para a colheita, é uma região que tem uma estrutura muito boa de máquinas, né? Colheu uns 80%. A primeira parte que foi colhida, ela oscilou muito, teve produtores que colheram razoavelmente bem, teve produtores que colheu mal, né? Tivemos um problema com a soja, também secou bem dispareio, tinha pé seco e pé praticamente verde, então exigiu também uma dessecação, aí acabou perdendo um pouquinho do peso também, Uhum. mas estamos colhendo. Eu acho assim que continuamos com a mesma estatística que nós falamos aquela vez, quando já deu esse veranico, você me chamou, eu lembro até hoje que a gente conversou que nós teríamos uma quebra de 10 a 12, 15%. Não vai fugir disso. Por quê? Porque esse primeiro soja que plantou e que deu o veranico, ele vem produzindo uns 10 a 12, 15 sacas por hectare a menos. O soja mais tardio, que estamos agora em período final de colheita, ele está bem, assim, ele está bem fixado, grão bonito, a chuva pegou ele desde quando nasceu, praticamente não faltou água para ele, né? Ele deve dar uma ajudada para que a gente suba um pouquinho essa média para chegar nos patamares aí que nós tínhamos conversado aquela vez, que é um patamar que praticamente o Mato Grosso do Sul vai enfrentar. Eu acho que de fio para fio, mas eu falo assim em relação mais o norte aqui, que é mais a gente convive aqui nessa região, né? E, seu Lauri, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, o senhor estava comentando, né, de uma coisa meio atípica que aconteceu por aí, que aquela soja mais precoce, aquela soja mais plantada no cedo, geralmente ela vinha na colheita mais bonita, ela vinha aquela soja mais bem formada, e esse ano, por causa desses veranicos, por causa desse clima mais adverso, aconteceu justamente o contrário, né? Essa soja ela teve um desenvolvimento mais prejudicado. Na verdade, esse clima, ele foi meio, como é que eu vou te falar, Letícia? É um clima, ele oscilou muito. Teve Uhum. lavouras que choveu, teve lavouras que não choveu, né? E aí o que aconteceu? O, o soja que pegou chuva deu uma colheita normal, produziu bem, e às vezes o vizinho pegou uma ou duas chuvas a menos, caiu, quebrou a produção. Foi um ano bem atípico, por conta disso que nós viemos trabalhando com a possibilidade de a gente perder aí uns 10, 12 a 15%. É claro que assim, vamos ter uma recuperação no final agora, com esse restante da colheita, mas na verdade, o que nós precisamos é saber o seguinte: quanto é que vai ser o número final? O número final não deve baixar de 10% em relação ao ano anterior, em sacas que nós vamos colher 10% a menos do que nós colhemos na safra passada. E isso, então, em números no frigir dos ovos deve ser quanto, né? No ano passado, qual que era a média em sacas por hectare aí para Chapadão do No ano Sul? passado, a gente acabou fechando aqui no norte acima de 65 sacas. Esse ano, a gente está perseguindo novamente o que a gente vinha colhendo mais nos anos anteriores, a 60 sacas, né? Em torno de 6 sacas por hectare, 7 sacas por hectare, até daqui a pouco uns 8 sacas por hectare a menos, viu? Uhum. Mas, enfim, vamos colher agora para finalizar e juntar os cacos aí e ver como é que nós ficamos, né? E aí, mudando um pouquinho a estação, seu Lauri, pensando na comercialização da soja, a gente tem essa safra praticamente já toda colhida,
Como é que está a dinâmica de negociações por aí? O produtor ele está travando algum negócio, ainda que seja só para cumprir ali algum compromisso financeiro no mês, algo muito pontual, ou o produtor está bem receoso, está segurando bastante essa soja? Na verdade, se olhar os índices a nível do Brasil, aqui não é diferente. O pessoal não está vendendo porque muito soja desse está sendo produzido, se gastou bastante para implantar cultura. Mas o que nós vamos falar? Quem vendeu? Vendeu quem precisava muito urgente, inclusive teve produtores que ficou até preocupado, o soja caiu mais do que caiu, e aqui ele chegou a voltar à faixa de 97, R$ 100, por aí, né? Hoje o meu mercado está praticando 105, ele deu essa primadinha, as empresas aqui, tem grandes empresas exportadoras, cerealistas também, formação de lote de exportação, as empresas assim procuraram, por conta também desses números que começaram a chegar de quebra, que a ProSoja vinha falando muito sobre isso, as federações também, né? A própria CNA, e a Conab vinha insistindo. Hoje eles chegaram à conclusão que realmente caiu, que na nossa concepção vai cair mais ainda, sabe? Aí o que aconteceu? Deu essa melhoradinha, o produtor que tem um compromisso imediato acabou vendendo bastante semana passada aí. O mercado, aos poucos, ele vai voltando à comercialização, mas estamos bem abaixo do que era o costume. Claro que eu sempre falo, Letícia, nós temos que prestar bastante atenção porque o produto continua aí. Daqui a pouco, se nós deixarmos amontoar todo o produto, o que vai acontecer? Vai vir, essa oferta vem toda ela no momento só. Mas é normal essa fase assim do produtor vender quando precisa. Nós tivemos situações de produtores falando que não vendem de jeito nenhum nesses preços, inclusive estão querendo, pensando em fazer um EGF para cumprir os compromissos, né? Que é uma coisa assim bastante perigosa, mas é um jogo, uma encruzilhada. Chega uma hora que tem que tomar um rumo, o produtor pode tomar também uma encruzilhada dessas. Claro que o custo de guardar o soja, mais o custo de juros, né, que tem para fazer um EGF, é duplo, a despesa é dupla, então, assim, cada um faz, vê onde aperta o sapato, né? Mas, claro, quem não fez, não travou, na época o soja 120, vai ter essa diferença aí dos 20 aí, e principalmente esses 10 que não colheu menos, né? Que se tivesse colhido os 10 em quilos a mais, é aquela história, colheu bem, não quebra ninguém. Agora colhemos já 10 a menos, então eu sei que está um pouquinho assustando. Mas eu acredito assim que o produtor aos poucos vai comercializar, vai ter aqueles que não precisam, vão segurar. Isso até às vezes é salutar para o mercado, porque se todo mundo vender na mesma época, vira aquela escolemação nos portos, vira o frete, fica difícil, a logística já não é boa do Brasil, né? Assim, às vezes a coisa acaba se ajeitando. Como nós vamos colher milho lá só por junho ainda, tem alguma coisa de água para passar por debaixo dessa ponta ainda, né? E falando em milho, seu Lauri, como é que está aí a questão do milho segunda safra? Já terminou o plantio por aí? Sim, o milho do segunda safra, o que era para plantar, foi plantado até porque a janela está. O ano passado invadimos a janela, acabou caindo a produção. Não tem jeito, tem que ficar por aí por perto da janela. O pessoal plantou, aquela primeira turma que colheu soja, precoce já plantou, só o milho, inclusive, tá bonito, mandei uns vídeos para vocês aí. Isso, eu Ele já vou está até numa fase pedir, só querendo, interrompendo o querendo senhor, soltar o pendão, né? só interrompendo o senhor um minutinho, eu vou pedir para a Patrícia aqui, que está na nossa torre de comando hoje, colocar os vídeos aqui para passar enquanto o senhor vai conversando com a Sim. gente. Pode ir contando aí, seu Lauri, esse milho então que foi plantado, esse que está maiorzinho aí, que está mais vigoroso, ele está começando a querer soltar a espiga. Esse milho foi plantado no final de janeiro, comecinho de fevereiro. Está querendo começar a soltar o pendão. De lá para cá, está espetacular os índices de chuva aqui. E outra, o produtor investiu pesado, o milho, claro, ele vai responder forte na produção, com certeza. A não sei que tiver uma catástrofe para frente no mês de abril, mas aí também ele já vai quase que chegando. E aí tem aqueles outros menores, que são milhos lá mais para frente um pouco, né? Lá para maio, junho e tal. Claro, nós vamos depender ainda de umas chuvas boas, mas olha, tem chovido legal aqui nessa região. Final de semana, sexta, sábado, domingo, choveu bem, toda a região. Estamos com bastante umidade no solo, inclusive as fazendas estão com poças da água. Vai, assim, dar uma boa sustentação de umidade por um bom período. Claro, temos que torcer, né, que continua assim praticamente todo mês de março e mês de abril, né, para poder firmar essa colheita que é esperada. Mas o começo, estamos começando bem, vamos ver como é que vai, né? E, seu Lauri, me diga uma coisa, olhando para essas lavouras, a gente está vendo esse milho verdinho, esse milho bonito, e o senhor falou que o clima está colaborando bastante para esse desenvolvimento, mas as lavouras de milho, o espaço que era dedicado ao milho segunda safra,
todo ele foi utilizado para o milho ou não? Houve alguma diminuição de Você área para fala, esse ano? você fala aqui em 5% de diminuição da área plantada por conta que na hora de tomar a decisão de plantar, estavam muito ruins os preços do milho, sabe? Agora, o milho acabou dando está mostrando, ele se estabilizou. Aí o produtor sentiu um pouquinho de firmeza, assim, e acabou plantando mais um pouco na reta final aí. Aqui nós somos uma região que produz bastante culturas alternativas, né? Nós estamos perto de grandes regiões consumidoras, por exemplo, nós temos o pessoal que produz ovos, usa muito milheto. Uhum. Milheto é uma cultura bem alternativa, o custo para implantar é bastante baixo, né? Então, para o produtor não arriscar muito, seguir entrando janela fora, ele acaba todo mundo plantando alguma coisa dessas culturas. É milheto, é sorgo, que é outra cultura também interessante, porque o sorgo não pode ter umidade na época de colheita. O que está acontecendo? Planta essa época, vai escapando o período de chuva, ele é menos exigente para águas também, Uhum. e ele vai acabar chegando na época que foi parando a chuva, praticamente não tem mais umidade, aí você acaba colhendo ele seco na lavoura, né? Assim, o ano passado foi feito, deu um resultado espetacular, o sorgo é um pouquinho mais barato que o milho, mas o milheto está tendo uma aceitação tão grande que ele está praticamente preço de milho, né? Então é isso, seu Lauri. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço vocês aí, um abraço para todo o pessoal da bancada aí, saudade de fazer uma visita de novo para vocês uma hora dessa. Agradecer vocês, agradecer os produtores, né, do Brasil, que tem sido essa mola propulsora que a gente tanto divulga, né? O trabalho de vocês é espetacular, a gente acompanha. Meu site de bancada é Notícias Agrícolas, a gente vê muita coisa interessante que vocês colocam todo dia. Acaba abrindo a mente da gente para ir tomando as decisões. E com o produtor não é diferente. Ele também já tem essa tecnologia, a lavoura já está bem tecnificada, e o produtor também está acompanhando isso. Claro que é interessante essas entrevistas que vocês fazem pelo Brasil afora, para o produtor também vendo o que serve para ele e o que não serve, e tomando as decisões, né? Obrigado a vocês, um abraço a todos aí, até uma próxima. Nós é que agradecemos, viu, seu Lauri, porque informação boa é informação compartilhada, assim como diz a Carla Mendes, né, que é a nossa mentora aqui na redação, e a gente está aqui justamente para isso, para ter esse diálogo, trazer vocês que estão aí na ponta produtora para mostrar a realidade de como que está aí na lavoura, nos campos, né, trazer essa realidade para mostrar para o Brasil todo e também para a gente buscar informações de outros cantos e levar para vocês. Então é nessa troca que a gente se fortalece. Muito obrigada, seu Lauri. Obrigado a vocês, um abraço. Tá aí, então, estivemos com o seu Lauri Dal Bosco, que é diretor-presidente da corretora Dal Bosco, nos trazendo, então, as informações a respeito do milho e também da colheita da soja por lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. E o que ele traz para a gente? Cerca de 85% das áreas de soja já foram colhidas por lá. Existe uma perspectiva de quebra entre 10%, 12%, até 15% na produtividade. Agora, na reta final, esses últimos 15% de área que vão ser colhidas, que é uma soja mais tardia, que o senhor Lauri falou que foi uma soja que se desenvolveu melhor do que aquela soja mais precoce. Então, provavelmente, esses 15% vai ajudar a dar uma certa recuperada ali na média de produtividade e os produtores vão tentar buscar uma média de cerca de 60 sacas por hectare e essa é a expectativa que o seu Lauri traz para a gente. Em relação ao milho segunda safra, ele pontua que já está tudo plantado, houve ali uma pequena diminuição de área, cerca de 5%, até 10% mais ou menos. O seu Lauri falou que na última hora, vendo alguns produtores que plantaram ali antecipadamente, aqueles que já tinham colhido a soja mais precoce, que plantaram e que viram que o milho foi se implantando bem, né, se desenvolvendo bem nos campos, alguns produtores acabaram decidindo plantar também, mas parte, então, dos espaços foram ocupados com sorgo e com milheto. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.